Do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Juvenis de 15 a 17 anos da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do povo de Deus. Na CPAD você encontra livros, revistas, bíblias, harpas, materiais evangélicos, livros maravilhosos para a sua edificação e crescimento espiritual. Em todo o território nacional tem uma livraria CPAD. Aqui em São Paulo, onde estamos, a loja da CPAD está agora na rua João Tobias 360, no Belenzinho, na estação Belém do metrô, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belenzinho. Ali na CPAD você procura o Moisés, a Berenice, o pastor Jefferson e toda a sua equipe e você será muito bem atendido. Também no térreo do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho, você ali procura o pastor Silas, tem a livraria da associação, procura o Alex, ali também você encontra bíblias, revistas, comentários bíblicos, todo o material evangélico para o seu crescimento espiritual. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando, nosso amigo, nosso parceiro direto aqui no canal. Quando você compra na Provix online, você está contribuindo diretamente aqui com o nosso canal. E também você que tem enviado o seu Pix, Deus te abençoe e te guarde, meu muito obrigado, estamos orando por você. E aqueles que ainda não ofertaram aqui no nosso canal, envia seu Pix, a sua oferta, está aqui embaixo, o DDD 11, o celular é 989 15 6905, você pode fazer a sua contribuição. E se você puder ser um patrocinador deste programa, entre no e-mail albrunol@yahoo.com.br, vou soletrar brunoll@yahoo.com.br e venha ser um patrocinador aqui do canal do professor Álvaro Bruno. Também quero agradecer o pastor Reginaldo Aparecida Amaral, que tem nos cedido a sua casa para fazermos aqui provisoriamente um estúdio onde gravamos essas videoaulas. Deus abençoe o irmão Reginaldo, sua esposa, seus filhos, sua família, poderosamente. Também irmão Josué, marido da irmã Marilene, também ele tem sido um braço forte aqui, nos ajudando, cooperando voluntariamente com este canal. E você que tem orado, tem nos ajudado, tem compartilhado a videoaula, também meu muito obrigado, Deus te abençoe e te guarde. Não esqueça, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva aqui no canal, incentive outras pessoas a também se inscreverem no canal e compartilhe essas videoaulas com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Vamos à aula de hoje. Nós estamos na lição 12, 22 de setembro de 2024, na lição de Juvenis, falando sobre a Nova Jerusalém. Lembrando que estamos no estudo desse terceiro trimestre de 2024, um estudo panorâmico de Apocalipse. Tá? É muito importante você estar atento, que você assista às videoaulas anteriores. Tem aqui uma playlist preparada pelo pastor Fernando. Então, se você perdeu alguma aula, vai lá, assista e volte para dar continuidade. Vamos lá, então, a Nova Jerusalém, Apocalipse 21 e 2, diz assim: Eu, João, vi Santa Cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Apocalipse do 21, capítulo 21, versículos 2 e 3, e do versículo 9 ao 14 é a nossa leitura bíblica em classe. E eu, João, vi a Santa Cidade,
a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como a esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e serão o seu povo. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Quais são os objetivos desta lição? Primeiro, frisar a realidade da Nova Jerusalém. Segundo objetivo, listar as características dessa santa cidade. E terceiro objetivo, mostrar que a Nova Jerusalém é a grande e bendita esperança do povo de Deus. No início do texto aqui, ele diz que a Nova Jerusalém é real, foi construída pelo próprio Criador, pelo próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a cidade do Deus vivo. Já vamos começar em Hebreus 12, 22, logo depois de Timóteo. Hebreus 12, 22, que diz assim: Mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Então, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Ela foi descrita, essa cidade foi descrita pelo apóstolo João, aqui na leitura, versículo 2, diz João, ele viu a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, arrumada como uma esposa pronta, linda para o seu marido, com uma beleza singular, a qual nada na terra se pode comparar. 1 aos Coríntios, capítulo 2, e o versículo de número 9. Eu estou lendo na Bíblia de Estudo Pentecostal, na minha opinião, a melhor Bíblia de estudo do Brasil, da nossa editora CPAD. 1 aos Coríntios 2 e 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, essa cidade não se pode comparar com nada neste mundo, com nenhuma outra cidade mais bela que possa ter existido, não se compara com a Nova Jerusalém. O seu significado. Esta visão dada ao apóstolo João revela uma cidade projetada fora dos padrões humanos. Conforme dito há pouco, nada se pode comparar. É um projeto totalmente celestial, diferenciado. Algo que é novo e esplêndido,
Tal cidade, agora vem uma importante coisa aqui, não é uma cópia da atual capital de Israel, não é igual, mas sim uma obra-prima da criatividade divina e autêntica manifestação do poder de Deus, do seu poder. É uma obra divina. Hebreus 11 e versículo de número 10, lá na Galeria dos Heróis da Fé, Hebreus 11 e 10 diz assim: porque esperava, está falando aqui dos patriarcas, né? Principalmente de Abraão, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então, Deus é o construtor desta obra magnífica. Apocalipse 21 e o versículo de número 23, que diz assim, 21, 23, e a cidade não necessita de sol nem de lua, como é o caso da terra, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus, Deus é luz, a tem alumiado, e o Cordeiro, que é Jesus Cristo de Nazaré, é a sua lâmpada. Então vai ser uma cidade simplesmente absurdamente linda, perfeita. Uma cidade santa. A Nova Jerusalém é chamada de cidade santa, porque nela não haverá pecado. A imundícia, a sujeira, as porcarias que nós vemos neste mundo, jamais entrará por suas portas, nem os que amaram mais ao pecado do que o Senhor. Então lá não vai entrar nem pecado e nem pecador compulsivo. Por quê? Só vai entrar aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus, aqueles que, com a ajuda do Espírito Santo, abandonaram as obras relacionadas ao pecado. A cidade santa será habitada pelos salvos que lavaram suas vestes no sangue de Jesus, isto é, apenas por aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21 e o último versículo 27, Apocalipse 21, versículo 27, que diz: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. É só quem está escrito neste livro é que entrará. Aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e abandonaram a vida errada, a vida contrária aos mandamentos de Deus. Número 2, a grande e bendita esperança. A Nova Jerusalém é uma cidade construída para passarmos a eternidade com o Senhor. Nós viveremos para sempre com o Senhor. Apocalipse 21 e 5 diz: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, é um lugar completamente de novidades. Esta é a nossa bendita esperança como peregrinos aqui nesta terra. 1 Pedro 2 e 11, Pedro escrevendo esta carta, ele diz: amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, ou seja, passageiros por aqui, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então, nós precisamos deixar de lado tudo aquilo que possa contaminar a nossa alma e nos impedir de entrar na morada de Deus. Sabemos
estamos aqui de passagem e enquanto aguardamos o cumprimento da promessa do Senhor, enquanto aguardamos a nossa ida para o céu ou Jesus vier arrebatar a igreja, vamos cumprindo aqui a nossa missão dada por ele, Marcos 16,15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esta é a nossa missão aqui como peregrinos nesta terra. Em breve estaremos neste lugar de bênçãos inimagináveis, bênçãos maravilhosas que aguardam cada morador desta cidade, onde não há tristeza, onde não há morte, onde não há pranto, onde não há maldição. Apocalipse 21:4, voltemos para lá, que diz assim o texto, olha o que acontece: Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Tudo que nós temos aqui, tudo que nós vimos aqui, vai passar. Todo sofrimento, todo luto, toda tristeza, toda angústia, tudo isso vai passar. Apocalipse 22:3, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Ali não haverá maldição. Esperança da volta de Cristo. Como disse Tito, aguardamos a bem-aventurada esperança do aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aguardando, temos a esperança, Tito 2, leiamos logo depois de Timóteo, de 2 Timóteo, tem a carta do Tito, capítulo 2, versículo 13, Tito 2:13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurada esperança e o aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que voltará para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Esperança de um lar celestial. Jesus prometeu nos preparar um lugar para habitarmos com ele. Ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas, e ele vai voltar para nos levar para lá. Aqui não é o nosso lar, aqui é provisório. Há uma cidade celestial preparada para os salvos. Hebreus capítulo 13, é só você virar a página aí, estou lendo na Bíblia de Estudo Pentecostal, Hebreus capítulo 13, versículo de número 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura, a cidade futura, a cidade preparada para os salvos. Apesar de a Nova Jerusalém possuir várias portas, nem todos poderão entrar. Isso é triste. Apenas os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Apocalipse 22:14, que diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então o céu, ele é exclusivo. É para todos, mas nem todos entrarão, porque tem que lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Portanto, este é o tempo propício para nos aplicarmos à santificação através do sangue de Jesus, pois sem ela não desfrutaremos dessa bendita esperança. Sem santificação, já em Hebreus 12:14 já fala isso,
Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. A nossa maior esperança, o propósito eterno de Deus é o de termos comunhão, é o de ter comunhão conosco em seu reino. Deus quer ter comunhão permanente conosco. Na Nova Jerusalém não haverá nada que impedirá este propósito, pois as suas portas jamais se fecharão. Diz Apocalipse 21, 25. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, ali será permanentemente dia, porque Deus, que é luz, iluminará permanentemente a Nova Jerusalém. E a comunhão com Deus será plena, pois seremos semelhantes a Ele e o contemplaremos como Ele é. Então nós teremos corpo glorioso, corpo glorificado, corpo preparado para viver como Jesus é, como Jesus vive lá no céu, porque Jesus também foi um homem e ele teve o corpo ressuscitado. Vejamos como é a Nova Jerusalém. Você precisa compreender que a Nova Jerusalém é mais do que uma cidade, porque ela é espiritual também. Ela é descrita como a esposa do Cordeiro. Apocalipse 21, 9. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas pragas e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. É uma figura de linguagem, tá? Como o seu lar, 21, 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, o lar da noiva do Cordeiro. Não há nada semelhante a ela. Então, não adianta a gente tentar ficar imaginando como será, porque os nossos olhos físicos não têm como perceber como será essa Nova Jerusalém no seu sentido concreto. Não há nada semelhante a ela. A Jerusalém celestial é a capital do reino eterno de Deus. Versículo 24. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra para ela trarão para ela a sua glória e honra. Então, a Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, será a capital do reino eterno de Deus. O tamanho da Nova Jerusalém, vejamos, a cidade é descrita como um cubo, cujo cada lado possui 2.400 quilômetros. Assim, sua área mede 5,82 milhões de quilômetros quadrados. É gigante. Ou seja, é 40 vezes maior do que a Inglaterra e 10 vezes maior do que a França, por exemplo. Então, olha o tamanho dessa cidade, da Nova Jerusalém. As medidas da cidade são grandiosas, pois foi construída pelo Altíssimo, foi construída por Deus. Então, Deus é grande, Deus é gigante, então tudo que ele faz é grande. E aqui vai uma profecia para você. Deus tem coisa grande para você ainda nesta semana. Guarda essa palavra. Não por acaso Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Então veja que essa Nova Jerusalém, ela é 40 vezes maior do que a Inglaterra e 10 vezes maior do que a França. É grande, é para muita gente, mas sua localização, o Apocalipse nos mostra que ela virá do céu. Apocalipse 21 e 2, e eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Ela descia, ela vem do céu. No tempo certo, portanto, será apresentada a toda a humanidade.
a sua descrição, como é, o que tem lá nessa cidade. Vejamos, brilho. A cidade não precisa do sol. Isso é fantástico, né? Pois é cercada pela glória de Deus que a ilumina. O próprio Cordeiro é a sua lâmpada. Então, os três, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo trabalhando. Ela brilha como um cristal. Apocalipse 21:11. Ele diz assim: tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. O que João viu, obviamente, vai muito além da nossa imaginação. Nosso cérebro humano corrompido não tem condições de absorver tanta glória, né? Um muro, então o brilho, um muro, isso simboliza que viveremos em segurança, sob os cuidados do Senhor, e mal algum entrará, que é o versículo 27, né? E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Nada de mal vai nos alcançar lá na Nova Jerusalém. Ela tem um muro protetor. As 12 portas. A Nova Jerusalém possui 12 portas feitas de materiais que não são desta terra, óbvio. Elas são 12 pérolas, Apocalipse 21:21, que dizia: as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. Então, as portas são como 12 pérolas. E por elas nós entraremos para adorar o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Essas pérolas simbolizam a perfeição, a excelência e o poder criativo do Senhor. Então será algo assim maravilhoso, algo que somente Deus e somente aqueles que lá chegarem é que poderão contemplar. Então se prepare, vamos nos encontrar lá. O número 12, são 12 portas e nas portas 12 anjos e sobre elas os nomes das 12 tribos de Israel. Há também 12 fundamentos que contêm os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, 21 e 24. E as nações andarão, 21:14, melhor dizendo. Diz assim: o muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Esses detalhes apontam para a salvação do Senhor a Israel e a igreja, pois os judeus e os gentios salvos desfrutarão dela. Então, tanto os judeus quanto a igreja, né, que é composta de todos os povos, desfrutarão. Só os que estão inscritos no livro da vida, só esses é que vão entrar. Ruas de ouro. A Bíblia é clara ao citar que a cidade e suas ruas são de ouro puro, refletindo a glória do Senhor. Ouro porque é o material mais nobre que nós conhecemos na terra. Então ele compara. O ouro é tão puro que se assemelha a um espelho ou vidro. Apocalipse 21:18. Estamos lendo porque... E a fábrica do seu muro era de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Então veja que tudo aqui são uma linguagem figurada, uma linguagem comparativa, que certamente a nossa mente humana não teria condições, capacidade de realmente absorver aquilo. Então a linguagem usada é uma linguagem metafórica, de aproximação com o que nós conhecemos. E o último, a praça, lá na Nova Jerusalém. A praça, você já viu uma praça de ouro puro como vidro transparente? Obviamente que a resposta é não. Ali estará a árvore da vida
e no meio da praça correrá o rio da vida, procedente do trono de Deus e do Cordeiro, claro e brilhante como um cristal, que é Apocalipse 22:1, que diz: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então nós estamos aqui diante da Nova Jerusalém, a cidade construída por Deus, a cidade perfeita, a capital do reino de Deus, onde viverão os salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus. Assim nós terminamos a lição 12, 22 de setembro de 2024, a Nova Jerusalém, a lição de juvenis de 15 a 17 anos do terceiro trimestre de 2024. Um abraço apertado para você, juvenil, e para todos que estão nos acompanhando. Deixa aqui embaixo o seu gostei, deixa um comentário aqui embaixo, uma paz do Senhor, um Deus te abençoe, um Deus te guarde, e nós estamos orando por você, e você também continue orando por nós. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, em nome de Jesus.